Hoje nós vamos conversar sobre uma história cabeluda que me escreveram. Pense numa história tensa. Envolve funcionária sendo levada no canto e tendo que ouvir discurso de ódio, só para vocês terem noção da gravidade. Eu também gostaria de convidar você que ainda não está inscrito aqui no canal a se inscrever, porque aqui você vai encontrar dicas valiosas que com certeza farão a diferença na sua carreira. Preparados? Então roda a vinheta! Fala galera, meu nome é Deoclésio Mendes, sejam muito bem-vindos ao canal do Dé. E este é o especial de 5.000 inscritos! Gostaria de agradecer muito a vocês pela audiência, todos aqueles que ajudam deixando like, comentários, e agradecer de modo especial todos aqueles que compartilham os vídeos, que pedem para os amigos se inscreverem. Muito obrigado mesmo por ajudarem a chegarmos a esse marco. E neste especial de 5.000 inscritos, eu vou reagir a alguns comentários e responder algumas perguntas que vocês me mandam. Então vamos ao comentário da Banda Maia. A pessoa escreveu: conversar com a pessoa não resolve, ainda mais quando a inveja é obsessiva. Então, eu não concordo com essa afirmação, porque eu acredito que o diálogo é fundamental para a resolução de conflito com os colegas no ambiente de trabalho. Mas claro que realmente acontece da pessoa tentar conversar com a outra e o problema não ser resolvido, tendo que partir para outras medidas. Mas eu acredito que a gente deve buscar primeiramente um diálogo, para a gente não ficar depois com um peso na consciência de e se eu tivesse tentado conversar com fulano? Será que a situação hoje não seria diferente? Então, vale a pena refletir sobre isso. Muito bem, a próxima pergunta é do Rony Clay. Ele pergunta: quando o chefe ignora você, é assédio? Como reagir? Rony Clay, meu amigo, é o seguinte: assédio moral é a exposição de alguém a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Então essa situação que você falou do seu chefe te ignorar pode sim ser encarado como assédio moral, desde que seja algo repetitivo, intencional e por determinado tempo. E como lidar com isso? Eu vou deixar o link de um vídeo onde eu falo sobre o assunto. A próxima pergunta é do Carlos Alves. Dé, eu queria perguntar: quando a empresa chama o jovem para fazer estágio, fazer entrevista, 2 vezes pedindo para o jovem fazer integração e depois falar que não está fichando, é muito estranha essa situação. Porque ele está dizendo aqui que pediram para o jovem fazer a integração. Pelo que eu entendo, integração é feita com colaboradores recém-contratados para que se sintam parte da empresa. Fazer com que alguém que acaba de chegar em uma equipe se sinta aceito. Mas pelo que ele disse, a empresa falou que não estão fichando ninguém. Mas ao mesmo tempo a empresa teve o trabalho e teve o custo de fazer o processo de recrutamento e seleção, que não é algo barato. Eu não queria acusar ninguém, mas parece que a empresa está mentindo para o jovem. Ou então a empresa gastou dinheiro à toa. E aí, com qual opção vocês ficam? Minha gente, mas o desequilíbrio é grande. Vamos para a próxima pergunta. Quero fazer o curso de marketing digital na Microlins. A duração é de 8 meses. Será que eu consigo arrumar um trabalho com esse tempo de curso? Então, a resposta dessa sua pergunta é muito relativa. Até mesmo porque eu nunca fiz um curso na Microlins, então eu não sou capaz de opinar. Você que está me assistindo agora e fez ou faz o curso na Microlins, o que achou? Conte aqui nos comentários. Mas pelo que eu pesquisei aqui, o profissional de marketing digital pode atuar como gestor de e-commerce, gestor de redes sociais, produtor de conteúdo, analista de marketing digital, consultor de marketing digital. Então, recomendo que você dê uma pesquisada sobre o mercado de trabalho dessa profissão e que tipo de empresas onde você mora tem um interesse nesse tipo de profissional. Mas para conseguir o emprego envolve uma série de fatores, entre eles saber como fazer um bom currículo. Então eu vou deixar o link do vídeo onde eu ensino a fazer isso. Então vamos para a nossa última pergunta.
Tenho 25 anos e estou passando por isto no meu trabalho que consegui recentemente. É a primeira vez que isto acontece. No começo, éramos bem próximas, mas depois as coisas foram piorando da parte dela. Percebi de imediato que na troca de coordenadora, ela ficou com inveja ao me ver totalmente disponível e esforçada para a nova coordenadora. Alguns dias depois, fui muito elogiada pela coordenadora e mais uma vez notei as caras e bocas de inveja dessa outra pessoa. Logo em seguida, essa pessoa em ambiente de trabalho veio a gritar comigo para chamar minha atenção, onde eu mandei uma DM no privado do WhatsApp para ela, falando que não repetisse o ato novamente. Logo em seguida, ela me chamou pessoalmente em um canto e fez um discurso de ódio. Eu infelizmente escutei caladinha, tentei interromper, mas achei melhor só escutar. Foi onde tive a certeza do tipo de pessoa que eu estava lidando. Sem falar que várias e várias vezes essa pessoa repetiu que não iria mais me ajudar ou me defender. Mas nesse ponto eu consegui deixar claro que nunca pedi por isso. Ela fez porque quis. Nesse momento que falei isso, ela ficou com mais raiva ainda. O pior é que isso aconteceu quando não tinha nenhum responsável no plantão para ver isso. Aliás, não era a primeira vez que isso acontece, e só acontece quando não tem responsável por perto. O engraçado é que quando foi para explicar o ocorrido à coordenadora, a outra pessoa criou uma história que não tinha nada a ver para tirar o dela da reta e me deixar como a vilã da história. O meu medo era da coordenadora acreditar na versão dela, porque infelizmente essa menina que fez isso comigo é mais velha, vivida e sabe usar muito bem as palavras para se defender ou acusar. O que eu faço? Então é muito triste quando esse tipo de coisa acontece. Principalmente aqui que ela fala que elas eram amigas. Por isso que a gente sempre deve lembrar que toda história tem pelo menos 3 lados. A versão de uma, a versão da outra e a verdade. Mas vamos considerar o que a gente tem aqui em mãos. Pelo relato aqui, a gente percebe que o ambiente de trabalho delas já era complicado antes mesmo delas brigarem. Porque ela disse que a outra jogou na cara dela as várias e várias vezes que a ajudou e a defendeu. Aí a gente se pergunta, por que havia a necessidade da outra pessoa defender ela? Porque no mínimo é um ambiente conflituoso. Porque ela disse que foi várias e várias vezes. Outra pergunta que não quer calar é o que foi que a coordenadora fez para resolver o problema? Ou não fez nada? Principalmente porque ela parece que foi o pivô do conflito. Inclusive eu tenho um vídeo sobre como resolver conflitos. Eu vou deixar o link para quem quiser assistir depois. Mas respondendo à pergunta da pessoa que escreveu perguntando o que ela pode fazer, você pode e deve guardar todos os registros que comprovem assédio, tais como e-mails, mensagem de celular e até gravações telefônicas. E outra coisa muito importante é procurar pessoas que possam testemunhar a seu favor. E vocês, o que acharam dessa história? Acham que foi inveja mesmo? Que conselho você daria para ela? Compartilhe este vídeo para que mais pessoas com situações parecidas possam se beneficiar também. E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!